Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo bem com a família? Se cuidem, pessoal, tá bom? Se cuidem porque precisamos nos cuidar para que quando voltarmos às aulas presenciais estejamos firmes lá, tá? Vamos para a aula? Grande abraço, curtam a aula aí, tá? Um abraço. Bem, gente, hoje nós temos como tema da aula os tipos de rocha, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as rochas. Esse tema não é uma novidade para vocês, é um tema que vocês já ouviram, já escutaram, né? Já tiveram aula no Fundamental 1 sobre isso. O que a gente vai fazer aqui é aprofundar um pouquinho esse conteúdo, recordar algumas coisas para fixar bem esse conteúdo. O primeiro lugar que a gente tem que ter em mente é que, inclusive essa imagem é a imagem que deu início à nossa aula de hoje, né? É que as rochas são formadas por minerais. Esse é o primeiro ponto e já responde a primeira pergunta. De que são feitas as rochas? Como elas se formaram? Então a gente vai entender um pouquinho na aula de hoje. Hoje você vê um grande morro em Búzios, por exemplo, onde vocês moram. Você vê um grande morro ali, uma rocha enorme. Cara, você já parou para pensar de onde vem essa rocha? Como que ela se formou? Por que você tem vales, tem lugares mais profundos, lugares morros altos? Por que isso acontece? De onde vem? De que é formada uma rocha, né? Então, já para caracterizar bem isso logo de início, as rochas são formadas pelos minerais, tá bom? Nós vamos estudar três tipos de rochas básicas, que já já eu vou mencioná-las, e aí a gente vai se aprofundar um pouquinho como elas estão relacionadas no nosso dia a dia, tá? As rochas são formadas por minerais, substâncias químicas sólidas e geralmente de origem inorgânica. Talvez esse termo para vocês não seja tão claro hoje, né, no sexto ano, mas mais lá para frente isso vai ficar mais claro para vocês. Mas o que seria, dentro do entendimento de vocês hoje, o que seria de origem inorgânica? É de origem que não vem de nenhum tipo de ser vivo, tá? Não é de origem animal, não é de origem vegetal, não vem nenhum ser vivo, é de origem inorgânica, de substâncias inorgânicas, substâncias simples, tá? Então os minerais são substâncias simples. Muitos minerais estão relacionados ao nosso corpo, à nossa saúde. Por exemplo, o mineral ferro, a gente tem que comer. A gente precisa do ferro, dessa substância inorgânica. A gente precisa. Então, bem como as substâncias inorgânicas formam o nosso corpo, que é um ser vivo, elas também formam aquilo que não tem vida, como uma rocha, tá bom? Então, as rochas são basicamente formadas por minerais que constituem substâncias sólidas, ok? Aí nós temos aí alguns cristais, né? Esse, no caso especificamente, são cristais de galena, que é um tipo de mineral, tá bom? É possível identificar um mineral por suas propriedades. Quais propriedades? Cor, dureza, transparência, brilho, né? Só em olhar você pode identificar que tipo de mineral há ali, né? Eu, por exemplo, não sou nenhum especialista em rochas, em minerais, mas de forma geral a gente entende um pouquinho, né? Então isso você já tem que saber, que se o mineral pode ser identificado por um cientista que estuda isso a fundo através da cor dele, da dureza, se é mais duro, se é menos duro, da transparência, né? Do brilho que ele dá. Inclusive a gente se utiliza dessas características desses minerais para nós estarmos fazendo coisas no nosso dia a dia, né? Aí nós temos, por exemplo, o granito, que é muito utilizado em obra, né? O granito, ele é formado por três tipos de minerais básicos: o quartzo, o feldspato e a mica. Observem vocês que eles são diferentes pelas cores, pela maneira deles, pela transparência, né? A dureza fica difícil porque a gente está com uma imagem aqui, a gente não está tocando neles. Mas pela cor e pela transparência, a gente consegue observar bem essas diferenças, né? Vamos avançar para a gente não demorar muito na aula, tá? A argila é um material resultante da desintegração por ação de água da chuva de algumas rochas que contêm o feldspato. Então, nesse caso, o feldspato se desagrega, né? É como se fosse quebrar, entre aspas, né?
E aí, a partir da argila, olha quantas coisas a gente pode fazer, né? Pode fazer um tijolo, pode fazer um vaso, né? De barro, que a gente chama, de argila, na verdade, né? Quando misturada com a água, a argila pode ser moldada e aquecida, originando um material duro e resistente ao calor. A cerâmica, que é o que está ao lado aí, tá bom? Então você vê que uma cerâmica é utilizada em construções, né, para revestimento de paredes e tudo mais. Você pode observar que ela é formada pela argila, que é um tipo de rocha, tá? A gente vai tratar disso. As rochas são agrupadas em três tipos, de acordo com a maneira como são formadas na natureza. Então aqui, gente, tem que estar de cara na nossa cabeça aí que as rochas elas são nomeadas pela forma que elas se originam, tá? Como que elas se originam? Aí nós temos o primeiro tipo de rocha, que é chamado de magmática ou ígnea, é o primeiro tipo de rocha. O segundo tipo de rocha, a rocha sedimentar, né? Está no plural aí, porque tem mais de uma. Rochas sedimentares. E o terceiro tipo de rocha que nós vamos estudar, as rochas metamórficas, tá? Vamos entender melhor um pouquinho sobre elas. Primeiro, as rochas magmáticas. Por que elas recebem esse nome? Magmáticas. Porque elas são formadas a partir do magma. Vocês lembram, lá na aula anterior, que o planeta é formado pela crosta terrestre, que é a parte mais superficial do planeta. Logo abaixo, você tem o manto e mais internamente os núcleos externo e interno. Em suma, basicamente você tem três partes: crosta, manto, núcleo. No manto, nós encontramos o magma. O magma é uma substância, né? Uma substância, é um líquido incandescente, muito quente, que por vezes ele sai pela crosta, rompe a crosta e o que nós chamamos de larva. A larva, quando se solidifica, forma exatamente. A lava, quando se solidifica, forma exatamente o que nós chamamos de rochas magmáticas. E é por isso que ela tem esse nome, rochas magmáticas, porque são formadas a partir do magma, que é esse líquido, que na verdade é a lava, né, que sai de um vulcão, só que dentro do planeta, né, no manto, nessa parte, nessa divisão intermediária do planeta, parte mais interna, inclusive a maior parte em termos de extensão, que é o manto. O magma está ali dentro do manto, tá? Até aqui eu acho que vocês estão tranquilos no entendimento, né? Aí nós temos alguns exemplos de rochas magmáticas usadas no nosso dia a dia. Por exemplo, basalto. Basalto é usado em calçadas, em construções, né? Então você vê isso pelo mundo todo, tá? O granito é usado aí, como você está vendo, numa pia de uma casa, na bancada, né? Uma escultura de granito. Isso tudo são rochas magmáticas. Então, basalto, granito são exemplos clássicos de rochas magmáticas, né? E a maneira que eles são usados no nosso dia a dia, né? Eles são muito resistentes, na verdade, né? Por isso eles são usados, a gente pode pisar, a gente pode, né? Enfim, são até pesados, né? Porque eles são resistentes mesmo. As rochas sedimentares. Vamos entender um pouquinho. Primeiro lugar que você tem que ter em mente que a primeira rocha a ser originada é esta anterior, é a magmática. Partindo dela, você tem outras rochas formadas. As rochas sedimentares são formadas por sedimentos de rochas magmáticas. Tá? Então, as rochas vão sofrendo, essas rochas primárias, vamos colocar assim, elas vão sofrendo a ação de intempéries, que a gente chama, ou intemperismo. O que seria isso? Chuva, vento, calor, as rochas vão se desgastando, né? Pensa uma rocha todo dia recebendo sol, recebendo chuva, recebendo vento. Isso, os minerais vão se desgastando e eles vão meio que se fragmentando e vão se depositando. Esses depósitos desses minerais vão formando camadas. E essas camadas recebem exatamente o nome de sedimentos. Então, esses sedimentos, formando camadas, vão exatamente formar os estratos, essas camadas das rochas tão características das rochas sedimentares, tá? Então, vamos avançar para a gente não demorar muito. Eu quero ser mais sucinto nesse slide, tá? Aí, por exemplo, você tem o arenito como exemplo de rocha sedimentar,
né? Ele é formado por grãos de quartzo. Temos também o argilito, que é formado pelo depósito de grãos de argila. E temos também o calcário, que é formado pelo depósito de sais de cálcio. Tá? Então, todas essas rochas sedimentares são formadas por outras rochas, sedimentos, fragmentos de outras rochas. Por isso elas recebem esse nome, rochas sedimentares. Isso, como clássico, temos esses 3 exemplos aí. O arenito, o argilito e o calcário. Ok? Por fim, para fecharmos a aula, rochas metamórficas. As rochas metamórficas, gente, vocês têm que ter em mente que elas são, na verdade, essa palavra metamórfica vem de metamorfose. E a palavra metamorfose significa transformação, mudança. Então, essas rochas, elas são formadas não por sedimentos de outras, mas pela transformação química, estrutural de outras rochas magmáticas ou até mesmo as sedimentares, tá? Aí você nessa imagem, você tem aí uma estátua, né? Uma escultura formada a partir do mármore. E o mármore é um exemplo de rocha metamórfica, né? Ele é usado também para pisos, para pias, né? O mármore é aquele branquinho que normalmente as pessoas colocam até na base da janela. Isso, algumas casas mais antigas utilizavam mais. Hoje é bem verdade que usam mais o granito, né? Só lembrando, gente, que granito, lá em cima, que nós já vimos nos slides anteriores, não é granizo. Granizo é outra coisa, tá? Granizo tem a ver com chuva, tá bom? Não choveu granito, choveu granizo. Aqui é rocha, ok? É granito. Mas no caso aqui, não é nem granito, nem granizo. É o mármore, que é um tipo de rocha metamórfica, tá bom? Essas rochas, elas são formadas a partir da intensa pressão e elevação de temperatura. Então, as pressões que essas rochas vêm sofrendo e as elevadas temperaturas, essas mudanças drásticas de temperaturas, alteram a organização dos minerais. Alteram esses minerais, transformando eles de forma consistente a ponto de se apresentarem de forma diferente. E esses minerais se apresentam de forma diferente, eles acabam formando outros tipos de rochas, que nesse caso são chamadas de rochas metamórficas. São rochas que os minerais sofreram transformações significativas, tá? Por alta pressão e alta temperatura, beleza? Os dois principais exemplos é o gneiss e a ardósia. São os 2 principais exemplos de rochas metamórficas, tá? Aí, clássico, Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, que é o nosso estado, na cidade do Rio, na capital. Lá, exatamente, é uma rocha metamórfica, uma rocha formada pela transformação de uma outra rocha, né, que existia lá, de uma outra rocha. Nesse caso, é uma formação gneiss, tá? É o Pão de Açúcar. A amostra de ardósia aí, né? A ardósia também é usada até em construções também, as placas de ardósia aí, ó. Eu morei numa casa com ardósia, a ardósia tem a característica de puxar muita umidade do chão, né? Um piso industrializado, ele tem outras misturas. Agora a ardósia, ela normalmente por vir de uma rocha, ela é mais original, da rocha original. Aí acaba, tanto é que a ardósia não é lisinha, ela não passa por muitos processos industriais, por transformações industriais. Então ela tem muito a ver com a rocha, está muito forte, muito próxima à rocha. Aí ela acaba sugando muita umidade. E essa casa que eu morei com ardósia, era toda a casa, o piso era de ardósia. A casa era muito úmida. Chegava a ficar suadinho o chão, né? De tanta umidade que a ardósia puxava. Mas é isso, gente. Eu espero ter explicado bem o conteúdo a vocês aí. Na próxima aula a gente tira as dúvidas, tá? Se cuidem e um bom final de semana a todos.